lá para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai tratar um pouco sobre composição unitária de custo direto, ou seja, a partir de agora nós falaremos exclusivamente de custo direto. Custo direto é aquele custo que se transforma diretamente em alguma coisa física do meu produto. Então, levantamento de alvenaria, escavação de viga baldrame, concretagem de laje e por aí vai, tá bom? Então, a gente está falando agora exclusivamente de custos diretos. Em relação à composição unitária de custo direto, nós temos um caminho muito grande, tá? Nessa aula nós aprenderemos apenas a rotina de cálculo que nós realizamos para determinar a composição unitária de custo direto. Então vamos lá. O próprio nome já diz, né? Composição unitária. Então, o que é isso? O que é a composição unitária? O valor é a composição que eu faço para determinar o valor de uma unidade do serviço. Ou seja, qual o valor que eu gasto para fazer uma unidade de alvenaria, por exemplo? A unidade de alvenaria é metro quadrado. Qual é o valor que eu gasto para fazer uma unidade de um determinado serviço, como, por exemplo, concretagem de pilar? A unidade é metro cúbico. Ok? Então, quanto que eu gasto para fazer uma unidade disso? Bom, maravilha. Nós temos então um problema. Por quê? Nós temos a planilha sintética com todos os serviços, como, por exemplo, corte e aterro, escavação de viga baldrame, impermeabilização de viga baldrame, formas para concretagem de pilar, formas para concretagem de viga, assentamento de piso. Nós temos uma quantidade infinita de serviços. Agora, como que eu consigo o preço desse serviço? Aí que a gente precisa ter uma discriminação muito bem feita para acertar da melhor maneira esse serviço, né? Então, daí a problemática. Como eu considero os custos de cada item para eu determinar esse preço do meu serviço? Então, a gente vai ter que esmiuçar esse serviço. Vai ter que pegar e falar o seguinte, ó, para esse serviço, o que eu preciso para realizar ele? Eu preciso de pedreiro? Eu preciso de mão de obra? Eu preciso de material? Eu preciso de equipamentos? A composição unitária, né, dos custos unitários, dos custos diretos, é onde a gente vai encontrar os índices de consumo. Ou seja, o que é o índice de consumo? Quando eu peguei o serviço e esmiucei ele em vários subitens, eu preciso desse dado subitem conseguir um índice de consumo para eu fazer uma unidade do serviço. Vamos traduzir um pouco isso aí. Eu preciso realizar 1 metro quadrado de alvenaria, ou seja, uma unidade do serviço. Para isso, eu preciso de um pedreiro. Qual é o índice de consumo do pedreiro para fazer 1 metro quadrado de alvenaria? Melhorando, quantas horas o pedreiro precisa para fazer 1 metro quadrado de alvenaria? Esse é o índice de consumo da hora do pedreiro. Então, por exemplo, 0,2 horas. A cada 0,2 horas, o pedreiro irá realizar 1 metro quadrado de alvenaria. E eu replico isso para todos os subitens. Continuando no exemplo do muro, qual é o índice de consumo de areia? Para eu identificar o índice de consumo da areia, o que eu preciso fazer? Preciso me perguntar quantos metros cúbicos de areia eu vou usar para fazer 1 metro quadrado de parede. Isso, então, é o índice de consumo, ok? Bom, o custo ele é dividido em 3. Então, esses subitens, ou ele é uma mão de obra, ou ele é um material, que a gente também chama de insumo, ou ele é um equipamento, ok? Aí vai depender do tipo, né, de subitem, o que precisa ser contabilizado para a gente determinar o custo daquele subitem. Então, se a gente está falando de mão de obra, a gente precisa contabilizar salário, imposto, vale transporte, vale alimentação, INSS, 13º, férias e tudo mais, ok? Se a gente está falando de material, a gente precisa do preço do material, do tipo de pagamento, que isso influi no preço do material, o transporte até a obra, a quantidade que vai ser comprado. Por quê? Porque se eu comprar em maior quantidade, eu consigo um desconto maior, tá? O que influi no custo do equipamento? O aluguel, a depreciação, o combustível, a hora do trabalhador que está efetivamente operando o equipamento e tudo mais. Então, tudo isso vai compor
aquele custo daquele pequeno subitem que vai estar dentro do serviço, né? Então a gente tem o serviço, a gente esmiuçou ele em subitens, que pode ser o material, ou mão de obra, ou equipamento. E aí, aqui nesse slide, a gente viu que cada tipo de subitem, né? Se for mão de obra, eu preciso contabilizar algumas coisas. Se for material, eu preciso contabilizar outras. E todo esse trabalho ele é muito complexo. A gente precisa, né, ter uma rotina de cálculo para tornar a nossa orçamentação efetiva, ok? Então, por isso que a gente precisa de uma planilha de cálculo. E eu vou apresentar essa planilha agora para vocês. Vamos item por item, né, para a gente aprender certinho cada um deles. Então, no primeiro item aqui, a gente tem o serviço. Então, o que eu estou querendo saber o custo unitário? Eu estou querendo saber o custo unitário de qual serviço? De instalação de casa de gordura? Instalação de cotovelo? Instalação de torneira? Então, eu preciso saber qual o serviço. Aqui nesse quadradinho aqui é a unidade, ok? Então, é a unidade do serviço. Então, se eu estou falando de caixa de gordura, é uma unidade, 2, 3, 4. Se eu estou falando de laje treliçada, é metro quadrado, 10, 20, 30 metros quadrados, ok? Aqui a gente coloca a quantidade, ou seja, quantas unidades eu quero calcular. Então, o que eu faço? Eu determino o custo unitário, a gente vai calcular o custo unitário e, por fim, na última coisa, a gente vai multiplicar pela quantidade que tem na obra. Então, a gente vai pegar e vai conseguir o preço para realizar 1 metro quadrado de laje. Por fim, a gente multiplica pela quantidade de laje que tem na obra. Se tiver 10, 20, 30, 40 metros quadrados, eu vou multiplicando pela quantidade, ok? E aí a gente chega nos subitens. O que é o subitem? O subitem é o que eu preciso fazer para realizar o serviço, tá? Então aqui eu vou me perguntar, para eu instalar uma caixa de gordura, de alvenaria, o que eu preciso? Eu preciso de hora de servente, eu preciso do servente, eu preciso do pedreiro, eu preciso de areia, cimento, cal, tubo. Então, aqui eu vou fazer uma discriminação de todos os subitens que eu preciso para fazer o serviço. Nessa tabela aqui, ó, nessa coluna, eu vou ter a unidade do subitem. Então, vamos lá. Exemplo, alvenaria. Estou colocando aqui alvenaria, subitem da alvenaria. Unidade da alvenaria é metro quadrado. Subitem, pedreiro. Então, eu preciso do pedreiro. Qual que é a unidade do pedreiro? Do pedreiro é hora. Areia. Qual que é a unidade da areia? É metro quadrado. Então, aqui, nessa coluna aqui, nessa coluna, eu vou colocar a unidade do subitem. Nessa outra coluna é aquele índice de consumo que eu já conversei com vocês, né? Que é o seguinte, para fazer uma unidade do serviço, quantas horas de pedreiro eu preciso ter? Então, olha só como a gente já consegue ler melhor essa planilha. Então, vamos lá, pedreiro. Para eu fazer 1 metro quadrado de alvenaria, quantas horas do pedreiro? 0,2. Então, os índices de consumo, eles virão todos aqui, tá? E aí eu vou colocando o quanto do subitem eu preciso ter para fazer uma unidade daquele serviço, ok? Aqui, o quanto custa esse subitem? Então, qual é o valor de uma unidade do subitem? Ou seja, qual é o valor da hora do pedreiro? Não é de, prestem atenção, não é de 0,2 horas do pedreiro. É de 1 hora do pedreiro. Então, quanto que é 1 hora do pedreiro? É R$40. Quanto é uma unidade de areia? É R$100 1 metro cúbico. E aqui eu vou colocando. Sempre é o custo da unidade, quando custa unitariamente. Nesta outra coluna, aí sim, que é o quanto eu vou gastar de cada subitem para realizar uma unidade do meu serviço. Ou seja, quanto que eu vou gastar de pedreiro para realizar 1 metro quadrado? Bom, se eu sei que o preço dele é 40 por hora e ele gasta 0,2, 40 vezes 0,2, eu vou gastar R$8 de pedreiro. Então, é o quanto eu vou gastar para fazer uma unidade daquele serviço, ok? E aqui, nessa última coluna, é o quanto eu vou gastar para fazer todo o serviço que eu tenho para fazer. Então, eu já quantifiquei e eu vi que eu preciso de 300 metros de alvenaria. Então, se eu sei que para fazer 1 metro quadrado eu gasto R$8 de pedreiro,
Para fazer 300, eu vou gastar 8 vezes 300. Tá bom? E aí eu vou gastar R$240 de pedreiro. Tudo bem? Então é assim que a gente organiza essa planilha de cálculo. Ok? 240 não, é 2.400, tá? É assim que a gente organiza essa planilha. A gente precisa entender o que está em cada item. Ok? E assim a gente já vai aprender a calcular. Bom, vamos lá. E como que a gente consegue tudo isso? Como que eu sei que o que precisa para fazer 1 metro quadrado de parede? É muito simples, eu tenho já as literaturas especializadas, tá bom? Então aqui a gente vai chegar, a hora que a gente chegar no próximo tópico, que são bases de dados, a gente vai ter o subitem, a unidade e o consumo, tudo lá na literatura, ok? Então eu não vou precisar me preocupar muito. Então eu vou saber quantas horas de pedreiro eu preciso fazer 1 metro quadrado de muro, quanto de areia que eu vou precisar fazer 1 metro quadrado de muro. Então esses índices de consumo nós conseguimos todos em literaturas especializadas, ok? O preço, aí eu posso fazer o orçamento ligando mesmo, né? Eu ter essa base de dados da minha empresa, ou eu posso contratar, né, algumas literaturas especializadas que fazem isso. Só que a sugestão é sempre você ter o orçamento, né, na mão, você ter esse valor. E a parte de cálculo mesmo são só essas duas outras planilhas. Então, como é que eu encontro o valor dessa planilha aqui, né, dessa coluna, que é quanto eu vou gastar do subitem por unidade? É simples. Eu vou pegar o índice de consumo e multiplicar pela unidade, o valor unitário desse meu subitem. Olha só como é simples. Lembra que aqui a gente colocou, fez esse vezes esse? É a mesma coisa, tá? Então eu vou multiplicar o consumo por quanto vale a unidade daquele subitem. Trocando em miúdos, se eu consumo 0,2 e eu gasto R$40 por hora, eu multiplico 40 vezes 0,2. Ok? Então, essa coluna vezes essa. Maravilha. Então, essa aqui tá fácil. E essa última coluna, que é quanto eu vou gastar para o serviço? Aí é o total que eu já achei aqui, porque eu já sei que para 1 metro quadrado de alvenaria eu gasto R$8 de pedreiro. Se eu for fazer 300, eu preciso fazer 300 vezes 8, tá? Então é sempre a quantidade do serviço, esse valor aqui, vezes o quanto eu gasto para fazer 1 metro quadrado desse insumo, ok? Vamos por exemplo, para ficar mais fácil. Olha só, vamos aqui no meu exemplo. Vamos imaginar que eu preciso colocar um adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro de 25 para 3/4 de polegada. É um adaptadorzinho comum, ok? Não vamos nos prender aqui na descrição, não. Qual que é a unidade desse serviço? É peça, é um adaptador, 2 adaptadores, 3, 4, 5. E vamos imaginar que eu preciso instalar 25 peças dessa. Ok? Então, todos esses valores nós já encontramos na literatura, que são subitens. Então, para eu realizar a colocação desse adaptador, eu preciso de ajudante de encanador, solução limpadora, do adaptador soldável, de adesivo para tubo PVC e de fita veda-rosca, né? De fita de vedação para tubos e conexões. A unidade de cada subitem aqui está logo à direita. E aqui é a coluna do consumo. Como é que a gente lê essa unidade do consumo? Bom, então para eu instalar uma peça desse adaptador, eu preciso de 0,09 horas do encanador. Do ajudante de encanador também é a mesma coisa. De solução limpadora, eu preciso de 0,004 litros para instalar um adaptador. Ok? Nesta outra coluna está o quê? Está o preço de cada subitem. Então, a hora do ajudante de encanador, R$12,50. A hora do encanador, R$40. O litro da solução limpadora, R$29,90. O adaptador, R$1,10. E por aí vai. Tá bom? E aí chegou nas tabelas que a gente precisa calcular.
Como é que a gente calcula essa coluna aqui? Essa coluna é o consumo vezes o preço unitário do insumo. Então, muito simples, né? Se eu quero saber o quanto eu vou gastar para instalar um adaptador apenas de ajudante, eu sei que é 0,09 horas vezes o valor da hora. Uma coluna vezes a outra. Uma coluna vezes a outra. Opa, deu um errinho aqui porque ele não está colocando aqui a vírgula. Eu vou consertar, já volto. Pronto, consertei a vírgula. Então eu sempre vou fazendo a coluna consumo vezes o quanto custa cada unidade daquele subitem. Esse vezes esse. Muito simples, né? Bom, e a próxima coluna, como é que a gente faz? É simples também. Eu pego. Então eu sei que de ajudante de encanador eu vou gastar R$ 1,12 para colocar uma unidade do serviço, para colocar um adaptador. Se eu quero colocar 25, é igual a esse vezes 25. Para encanador, igual a esse vezes 25. Então sempre é a coluna do total do subitem vezes a quantidade. Muito simples, né? Depois a gente vai aprender como deixar isso aqui no Excel um pouquinho mais rápido. E no final, quanto é que vale no total, né? Quanto é que eu vou gastar de serviço? Eu faço a soma. Faço a soma de tudo isso aqui. Então, no total, para eu instalar 25 adaptadores soldáveis, eu vou gastar R$ 157. Prestem muito atenção. Olha que legal. 25 adaptadores soldáveis, eles custam R$ 27,50. Se eu fosse colocar no meu orçamento apenas o valor do adaptador, sem considerar tudo que envolve a instalação do adaptador, eu estaria ali, ó, tendo uma diferença de R$ 154 para R$ 27,50. Olha como faz a diferença, né? Um bom orçamento e uma boa composição unitária dos custos, ok? Bom, então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente verificou o que é a composição unitária do custo direto, que é o quanto eu vou gastar para realizar esse serviço. A gente viu que para fazer isso, a gente precisa abrir esse serviço em vários subitens e abrir também os subitens em várias questões que eu preciso colocar o valor para definir o valor final, né? Após isso, a gente definiu a planilha de cálculo e verificou como faz esse cálculo do custo unitário básico. Beleza? Bem simples, né?